Inclusive, a Petrobras estuda um novo reajuste nos preços dos combustíveis para o Brasil. Segundo importadores, a alta nos barris de petróleo e também a defasagem, que estaria em 14% no diesel e 10% na gasolina, acabam pressionando a estatal. A cúpula da Petrobras tem feito diariamente contas para saber até quando é possível manter os preços atuais desses dois importantes combustíveis. Vamos começar essa rodada com José Maria Trindade. Zé, a gente observou uma mudança substancial na política de preços adotada sob essa gestão de Jean Paul Prats. Ele conseguiu, por um período, manter os preços mais baixos, né? Houve um represamento, mas depois não houve condição de manter essa variação no mercado, essa volatilidade e também a reoneração de combustíveis, acabou pressionando e a Petrobras voltou a aumentar os preços. Agora a gente tem visto reajustes mais frequentes. Como a estatal tem que administrar esse tipo de situação que envolve a volatilidade dos preços do combustível, do petróleo sobretudo, Zé? Pois é, olha, a realidade, ela cobra exatamente as tais consequências que o Mota diz que elas vêm depois. Tu me lembra Marco Maciel, Mota, que ele era do MSL, a gente brincava aqui, que é o Movimento Nacional do Sem Lead, né? Que ele falava de uma maneira assim que não dava lead, ou seja, ninguém podia fazer matéria sobre o que ele falava. Ele costumava dizer de um jogador lá de Pernambuco, que perguntaram para ele, no início do jogo, evidentemente, né? Quais são os prognósticos para a partida? E ele não sabia exatamente que diabo era prognóstico. Falava, olha, isso aí, esse prognóstico a gente dá depois, no final do jogo. Então, ele era desse tipo, os prognósticos dava depois. Então, as consequências vêm sempre depois mesmo. E existe uma realidade dura e nua que foi aplicada a partir da gestão danosa anterior da Petrobras. A Petrobras já está quase toda privatizada. Ela tem sócios privados, ela tem acionistas que entraram na justiça e o Brasil, a Petrobras, teve que pagar bilhões sobre o que aconteceu nos desmandos da Petrobras na gestão anterior, para se ter uma ideia. Então, gerir a Petrobras agora de uma maneira política, segurando preços, isso pode acabar gerando novos inquéritos e processos aqui no Brasil e ações no exterior, já que as ações da Petrobras estão em várias vendem em várias partes do mundo, né? Não é só nos Estados Unidos e no Brasil não. Então as bolsas negociam e são sócios, são acionistas da Petrobras. Não existe almoço de graça. Eu achava que não, até ouvi aqui esses dias de um comerciante falando, olha, quer comer de graça, vai para Papuda. Quer dizer, na Papuda tem comida de graça. Eu achava que em lugar nenhum do mundo tinha. Mas não existe. Segurar preços significa, primeiro, prejuízos para a Petrobras e prejuízos para o povo. Significa que o povo estaria pagando para os bacanas andarem nas suas caminhonetes, seus carros caros. É a realidade. Agora é preciso administrar. É preciso estabilidade. E isso exige competência de gestão para dar esta estabilidade, mas não dá para segurar preços, chamados preços administrativos, porque a realidade cobra, não adianta. Essa é a realidade do mundo dos negócios, que inclui a Petrobras. Aumentou o preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras não pode segurar. Aumentou o valor do dólar no Brasil, a Petrobras não pode, até porque os distribuidores compram no mercado internacional. E quem é que vai comprar mais caro para vender mais barato, né? Exatamente. Agora, o Cláudio Dantas está com a gente. Dantas, como uma empresa tão importante como a Petrobras deve proceder em um mercado tão volátil como o mercado do petróleo? Deixa a coisa rolar e segue a volatilidade do mercado e os repasses e reajustes para cima e para baixo poderão acontecer a cada 2 dias ou não? Tentar organizar, criar um fundo ou uma maneira de você segurar e não repassar isso de imediato para o público final. Como fazer? Opa, Daniel, essa pergunta é difícil, né? A resposta também é difícil, ela é complexa. Não existem
soluções fáceis para problemas difíceis. O Brasil tem uma questão histórica envolvendo essa espécie de monopólio que a Petrobras possui. Isso faz com que, por exemplo, ela às vezes pratique dumping no mercado de combustíveis, como ela fez nos meses anteriores aí, e deixando as refinarias numa situação complicadíssima. As refinarias, por sua vez, também precisam ser exigidas pela ANP, fiscalizadas pela ANP, para que produzam usando insumo doméstico, porque muitas vezes o insumo de fora vem mais barato e elas preferem então importar o insumo e aí para manter o seu ganho, o seu lucro. Então a ANP também precisa atuar, o Congresso precisa atuar, o Executivo, todo mundo. Nós temos aí uma rede de, vamos dizer assim, de burocracia que precisa estar atuante para que a coisa tenha lógica. A economia é uma questão de matemática, não é? Quando você coloca muita política nessa balança, pesa de um lado e depois você não consegue voltar. É um pouco o que aconteceu aí nessa história dos combustíveis. Nesse caso específico, por que a Petrobras já avisou que vai ter de aumentar os combustíveis, especialmente o diesel, né? A gasolina e o diesel, o barril do petróleo aumentou internacionalmente, e o diesel especialmente russo, que a gente abriu aqui as portas para o diesel russo, do meio do ano passado até agora, o diesel russo virou o principal insumo, né, o principal combustível. A Rússia virou o principal fornecedor de diesel para o Brasil. É um diesel barato que vinha, porque, claro, a Rússia também faz ali a sua política de subsídio, e aí esse diesel estava chegando barato, estava conseguindo ajudar a manter esses preços mais baixos. A gente chegou a ter, em julho, o diesel russo chegou a representar 60% do mercado. Na média, cerca de 50%, 53% do mercado. E aí, agora que a Rússia está precisando cortar a exportação para poder manter os preços internamente, manter ali o próprio abastecimento doméstico por questões internas, manutenção de refinarias, impacto também na questão da desvalorização do rublo em função do aumento do preço internacional do barril. Então, ela está teve de cortar 30%. Isso vai impactar no diesel que estava chegando barato no Brasil, que estava conseguindo manter, fazendo com que esse combustível na ponta ficasse mais barato. Então, vamos dizer assim, essa é a dinâmica de um mercado, de uma commodity, né? Então, é muito complicado você, vamos dizer assim, conseguir transitar nisso negando essa lógica de mercado. Você precisa atender a lógica de mercado e considerar também aquilo que você tem no seu próprio mercado doméstico. Então, infelizmente, quando a Petrobras pratica o dumping, voltando ao início que eu estava falando, você desestimula que empresas venham e construam refinarias e ampliem o parque de refino no Brasil. Então, acaba sendo um ciclo vicioso que você não consegue sair. E aí, quando acontece um problema desse de desabastecimento lá fora ou de aumento do preço, a gente sente muito por aqui. Pois é, nós vimos, inclusive, como bem lembrou o Dantas, né, Cristiano Beraldo, a Petrobras segurar esses preços de forma artificial ou utilizando uma métrica não muito transparente, mas ela conseguiu segurar por um tempo e isso até impactou positivamente nos índices, sobretudo da inflação. A população gostou, só que não foi possível segurar por muito tempo. Depois teve um reajuste substancial e agora a gente tem visto algumas altas mais frequentes. Como funciona aí nos Estados Unidos esse mercado de petróleo? Os reajustes são frequentes? Como funciona? Conta pra gente, Beraldo. Neto, aqui o mercado é muito mais dinâmico. É fácil você fazer as alterações, elas serem repassadas para cima e para baixo com a maior facilidade. Você tem muita concorrência e você tem um mercado eficiente, coisa que no Brasil não existe. A gente olha aqui, você corre o estado do Texas, por exemplo, você vê aquelas bombas de petróleo, né, instaladas em tudo quanto é lugar. Às vezes você está no estacionamento do mercado, tem lá uma bomba trabalhando. No campo de golfe tem lá meia dúzia de bombas trabalhando. E assim a riqueza vai sendo extraída do subsolo e incorporada à economia, à vida das pessoas. Esse produto... Beraldo, tem uma lei aqui no Brasil que pouca gente sabe que ela existe, mas foi aprovada no Congresso Nacional por insistência do ex-deputado Aldo Rebelo. Veja bem,
uma lei proíbe aqui no Brasil que exista um posto de combustível sem um frentista. Então, se alguém quiser abrir um posto autosserviço aqui, não pode. É isso, não pode. Não pode, ter que ter frentista e tem que ter sindicato do frentista, porque senão não alimenta a barriga faminta da turma, né? Mas é isso, você tem no Brasil uma sistemática de funcionamento que é completamente travada. Isso tem a ver com a concepção da Petrobras. A Petrobras, ela foi concebida para ser uma empresa estatal responsável pelo abastecimento do país. Então, ela foi construindo refinarias regionais que iam atender regiões. O que acontece? Não se investiu em dutos, por exemplo. Você olha nos Estados Unidos, são milhares e milhares e milhares de quilômetros de dutos. Por quê? Uma refinaria, onde quer que ela esteja localizada, ela consegue mandar o seu produto para vários mercados, para várias regiões. E com isso há uma concorrência entre as refinarias. No Brasil, não. E a gente vê o caso que aconteceu na Bahia. A refinaria da Petrobras que existia na Bahia atendia aquela região. A refinaria foi vendida. Não se tomou nenhuma medida de criação de concorrência. O que aconteceu? A Bahia hoje tem o combustível mais caro do Brasil, com risco de desabastecimento, porque o dono da refinaria, que é um ente privado, se no Brasil não está valendo a pena ele vender a produção, ele coloca no navio e manda embora. Ele vai vender diesel e gasolina onde vale a pena. E o que nós fizemos, por exemplo, para melhorar a nossa infraestrutura portuária para receber produto de fora? Nada. Não há grandes terminais sendo construídos. A gente trata os nossos portos, qualquer esforço que se faça para aumentar o calado, por exemplo, com dragagem, é visto como investimento. Dragagem é manutenção. Quanto mais profundo for o canal do porto, maiores os navios você pode receber. Mas o Brasil não trata disso. A gente não tem construção de oleoduto que possa conectar mercados e aumentar a concorrência. A gente não vê nem a construção de novas refinarias, que é para cobrir uma demanda que existe de diesel que o Brasil não consegue suprir. Nós precisamos importar obrigatoriamente 40% do diesel. Aí é o que o Dantas falou. A Rússia, depois que se iniciou a guerra, passou a ser um grande fornecedor de óleo diesel para o Brasil. E a Rússia hoje, saíram notícias dizendo que a Rússia ia interromper 100% das suas exportações de diesel e gasolina. O mercado ficou doido, os preços todos explodiram. Só que o Brasil fica à mercê disso porque simplesmente não faz investimento. Não há uma política de Estado para cobrir o abastecimento, como faz os Estados Unidos, por exemplo, que tem estoques governamentais que garantem estabilidade. O Brasil não, é sempre na sorte, é sempre na onda do mercado. E aí eu vou aproveitar só para terminar, Caniato, dizendo o seguinte: se a Lava Jato tivesse avançado nas questões de compra e venda de petróleo, de diesel, de gasolina da Petrobras, a Lava Jato ia encontrar um problema 10 vezes maior do que encontrou na compra de equipamentos, na compra de navios, na compra de sondas e na construção de refinarias. Tá certo. Antes de passar para o Mota, o Dantas pediu a palavra, quer fazer um complemento, mas você mencionou a legislação em relação ao frentista. A gente poderia fazer um programa inteiro só elencando profissões que não acabaram por conta do lobby dos sindicatos e também das categorias. Em primeiro lugar, cobrador de ônibus. Você, Dantas? Eu só ia acrescentar a informação ao que o Beraldo estava falando, de estoques. Aqui existe uma lei que prevê que você tenha o estoque de diesel, por exemplo, que é o que a gente estava mencionando, de 7 dias, pelo menos. E uma fonte do setor com quem eu conversava ontem me disse que nós temos estoque apenas para 2 dias. Então, há um risco real de desabastecimento, como aconteceu, né, meses atrás, quando estava aí o pessoal segurando o preço, aquela coisa toda, e aí daqui a pouco começou a faltar combustível, faltar diesel em várias regiões do país. Então, é muito complicado. E aí, a gente pode ter um debate longo sobre o papel do Estado nisso. Eu sempre defendo o seguinte: o Estado precisa ter uma atuação estratégica. Garantia de segurança energética é uma dessas atribuições. O problema é que, como disse o Beraldo,
não há nenhum tipo de política de Estado que garanta essa segurança energética. Roberto Mota, também quero escutar a sua reflexão acerca desse desafio atual da Petrobras, reajustes mais frequentes ou achar uma métrica e uma sistemática para não repassar essa volatilidade do mercado para o consumidor final. Eu sei que você é um grande entusiasta e defende sempre a concorrência, tô certo, Mota? Isso, e aí eu fico aqui numa posição curiosa de concordar e discordar com o que o Dantas falou. Eu primeiro vou discordar dessa última afirmação dele. Eu não acho que seja uma das atribuições do Estado garantir segurança energética. Eu fiz para te provocar. Eu fiz para te provocar. Ô Dantas, o Estado não consegue garantir nem a nossa segurança pessoal, Dantas. A gente não chega na esquina sem correr o risco de ser assaltado. O que dirá segurança energética? Agora, eu concordo e achei que você foi muito feliz quando você lembrou que existem problemas que são de solução muito difícil. Não existe como você lidar com essa questão da subida, do aumento dos preços dos combustíveis. Eu diria até que não é uma solução, uma questão de difícil solução. É uma questão de solução impossível, porque o preço do petróleo flutua no mercado externo. Vamos lembrar que durante a pandemia, o preço do barril chegou a ficar negativo. O preço do barril sobe e desce, sobe e desce. É impossível você impedir isso de acontecer, é impossível. Percebam, nem os Estados Unidos, a maior potência mundial, consegue impedir que o preço dos combustíveis suba. Imagine a gente. Agora, tem várias formas de você lidar com esse problema. A pior delas, na minha opinião, é ter um monopólio na mão de uma empresa estatal. A gente todo dia aqui noticia para que servem as empresas estatais, né? Eu acho que tem até na pauta hoje também. As empresas estatais servem para dar emprego e bons negócios para os políticos. Não é para resolver nenhum problema. Ainda mais um problema cuja solução é impossível. Tá certo. Quando 30 segundos, Dantas, que a gente vai virar a página. Quando eu disse da atribuição do Estado em relação à segurança energética, eu não estou defendendo uma estatal. Eu estou defendendo uma política que garanta, e que essa política ela pode ser garantida com exigências feitas ao mercado privado, que pode funcionar normalmente, mas em tempos de crise você precisa ter ali um plano de emergência para garantir uma segurança energética.